Olá pessoal, nessa videoaula vamos introduzir as coordenadas cilíndricas e a ideia dessa aula vai ser o seguinte: a gente vai começar falando um pouco como que as coordenadas cilíndricas funcionam geometricamente, principalmente quando a gente faz variar uma das variáveis da coordenada, ou r variando, ou θ variando, ou z variando e assim sucessivamente, para a gente entender um pouco o desenho, um pouco a geometria das coordenadas cilíndricas, e depois eu vou voltar totalmente para a integral tripla, principalmente para a montagem, que ela exige bastante geometria, pelo menos uma boa intuição para a gente conseguir fazer as figuras e conseguir montar a integral. Então, a ideia é o seguinte: coordenadas cilíndricas é isso aqui. X é igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z. Então a gente essencialmente pega o círculo, que é a coordenada polar, e mantém o z fixado. Então o que acontece é que a coordenada polar, em algum sentido, passa círculos para quadrados, ou quadrados para círculos. Então coordenadas cilíndricas vai passar cilindros para cubos, cubos ou paralelepípedos. Essa é a ideia. Como sempre, como na coordenada polar, o r vai ser maior ou igual a zero para ter geometria, mesmo não ter aquelas reversões que complica muito na montagem integral. O z pode ser qualquer coisa real, pode passar por tudo, e o θ está entre 0 e 2π. Então, só para a gente ilustrar rapidinho, se a gente desenhar essa figura, essa região aqui, que 0 menor ou igual a r menor ou igual a θ menor ou igual a 0 menor que 2π, e 0 menor ou igual a z menor que 10, por exemplo. Então, isso aqui, essencialmente, é um paralelepípedo, tá? Em cada uma das variáveis está entre constantes, a gente considerar no nosso eixo r, θ, z. Mas quando a gente desenha no x, y, z, a figura que a gente vai ter é essa aqui. O que acontece é que o z vai do plano até z igual a 0, até o plano z igual a 10. O r, o que acontece? Isso aqui, o r principalmente, é a distância, vamos dizer, do plano, da origem, ou seja, o que está acontecendo é que essa figura aqui, esses dois trechos, ela é exatamente um círculo. É esse círculo de centro 0, 0 e raio 10. O que acontece é que, para cada andar, eu vou desenhando um círculo. Isso para todo z entre 0 até 10. Você vai desenhando um círculo cheio, tá? É tudo aqui cheio. Quando a gente vai varrendo isso aqui tudo, então nós vamos ter exatamente esse cilindro, cheio mesmo. Tá? Ou seja, 0 menor ou igual a r menor ou igual a 0 menor ou igual a θ menor que 2π e 0 menor ou igual a z menor que 10. Nada mais é que esse cilindro cheio de raio daqui até aqui, A, e altura 10, começando do zero. E gira tudo porque o θ está entre 0 e 2π. Então, esse aqui é o desenho, isso que quis dizer com coordenadas cilíndricas. E a ideia é o seguinte: como a gente vai querer montar a integral tripla, tudo que tem direito, vai ser interessante fazer uma das variáveis mexer e as outras duas ficarem fixas. Então, acho que é bom a gente ter um pouco de geometria para entender mesmo a figura. Principalmente essa aqui. Essa aqui não, essa aqui a gente só para introduzir mesmo. Quando a gente trabalha com r igual a fixado, r igual a constante, sei lá qual, e θ e z variando à vontade. Ou seja, θ vai de 0 a 2π, z vai andar todos os reais. Que figura nós temos? Bom, o r igual a r0, o que ele está falando? Ele está trabalhando na origem, aqui no 0, 0, e eu estou desenhando projetado na origem esse círculo em que daqui até aqui é o raio R0. Só que como eu fiz o θ variar, vai ter que girar isso aqui tudo. Como agora o z vai variar, essencialmente é a mesma figura que está aqui dentro. Vai ser um cilindro infinito, vamos dizer assim, com altura varrendo todo o z, em que o raio desse cilindro aqui é R. Então essa aqui é a nossa primeira figura. A segunda figura é quando θ está fixado e R e Z estão variando. Agora, quem é θ? θ, pensa sempre no plano XY, na coordenada polar no fundo. Então, θ fixado quer dizer que eu estou andando numa direção, começando da semirreta, andando até o infinito. Agora, eu estou fazendo R e Z variar. Então, o que está acontecendo é, estou pegando isso aqui tudo, andando quanto quiser, só que essa reta aqui, ela vai se estendendo para cá, porque o plano Z vai subindo o tempo todo, ou seja, o Z como vai variar, essa reta aqui ela vai essencialmente subir, e o que nós vamos ter é
esse plano aqui que vai ter o ângulo aqui, que vai ser o ângulo θ0. Tá? Entre x e a reta na projeção mesmo. E vamos ter exatamente esse plano ou semiplano, conforme preferir, que vai fixar, vai começar a haste, vamos dizer assim, está no eixo z e vai andando infinitamente, tanto para cima quanto para baixo. O terceiro desenho agora é o z fixado e o rθ variando. Bom, z fixado quer dizer que eu estou trabalhando dentro do plano z igual a zero. É z igual a z0. E o rθ variando é coordenada polar. A coordenada polar, ela cobre o plano inteiro. O que eu estou dizendo é que essa região aqui é todo esse plano, é o plano z igual a z0. Mas, enfim, vamos continuar. Agora, é o que vai nos interessar para a integral dupla, é quando a gente fixa duas variáveis e uma fica andando à vontade. Ou seja, se a gente trabalhar com z igual a z0 e r igual a r0 e θ variar, o que a gente está fazendo? Estamos trabalhando dentro do plano z igual a z0. Esse é o primeiro passo. O r está uma distância fixa dentro desse plano em relação a essa haste aqui, que é o r igual a r0, e o θ ela vai girar. Então o que a gente espera aqui, e na verdade é essa figura, é esse círculo aqui, de centro 0, 0, z, 0, e raio, e o raio R0. Isso aqui é importante. Tá, então vai ser exatamente esse círculo aqui todo. Deixa eu desenhar cheio. Finalmente, mais um. Agora a gente fez o θ variar, agora a gente só faz o z variar. Para z variar, eu acho que a figura é razoavelmente simples, é o seguinte. Se r está fixado e θ está fixado, o que eu estou dizendo é que eu estou num ponto do plano, porque r e θ é coordenada polar. Então, essencialmente, o que eu estou dizendo é que eu estou dentro de um ponto do plano xy. E z variar é a minha reta vertical, que passa por esse ponto aqui. E o último, e agora eu vou desenhar aqui, então agora eu já fiz o θ variar, o z variar, mas isso aqui que vai ser também interessante, o r variar. Então, acho que vai nos interessar, esse θ variando aqui não me interessa muito não. O que me interessa são essa e o θ igual a θ0. Então, que figura nós vamos ter aqui? Então, aqui eu vou apagar, que eu não quero mais esse círculo a gente não vai usar para integral. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Olha, quando θ igual z igual a z0, quer dizer que eu estou dentro do plano z igual a z0. O θ igual a θ0 significa que dentro desse plano eu tenho um ângulo fixado, uma direção fixada. E se eu estou fazendo o r variar, o que eu estou dizendo para vocês é que eu estou pegando, deixa eu tirar esse plano que vai atrapalhar mais, o que eu estou pegando aqui no centro 0, 0, z0, eu estou considerando essa reta infinita, dentro do plano z igual a z0. Então, é como se fosse o seguinte, na coordenada polar, o r variar e θ fixado, toma uma direção toda. Agora, o que eu vou fazer é como se fosse um pequeno elevador. Se a gente escolher o z fixado, que a gente vai escolher, a gente vai transladar essa reta verticalmente, de acordo com o z que a gente escolheu. Então, essas são as duas importantes. Primeiro, fazer o r variar, porque muitas vezes a gente escolhe dr, dz, dθ, vamos dizer assim, nessa ordem para a integração, ou quando a gente faz z variar. Então, provavelmente, ou vai escolher essa. Vai ser uma das duas. Isso aqui vai ser um tema melhor para a próxima videoaula. Mas a ideia principalmente disso aqui é a gente entender essas duas figuras. Essa reta aqui ou essa reta aqui. Vai depender da integral que a gente vai resolver e da região de integração. Então vamos explicar um pouco no próximo quadro sobre o jacobiano rapidamente e fazer um pequeno exemplo para a gente entender um pouco as coordenadas cilíndricas. Continuando a aula das coordenadas cilíndricas, o que nós temos? Primeiro vamos calcular o elemento de volume para fazer a mudança de variáveis na integral tripla da forma um pouco mais geométrica, que é o seguinte. A gente viu na coordenada polar
que quando a gente mexe um pouquinho dθ e mexe um pouquinho r via um incremento dr, nós temos essa região que a gente confunde essencialmente com um retângulo. Aqui é dr, aqui fica também um valor. E a gente sabe que esse setor aqui circular tem tamanho r vezes dθ. Essa é a aproximação linear. Então, o que nós temos? É o raio, né, vezes o tamanho do setor. Então, o que acontece é que a área da base do nosso cilindro, ou seja, a área dessa região, é r dr dθ. O que acontece agora é o seguinte, em coordenadas cilíndricas, o que a gente vai ter? Se antes a gente confundir isso aqui com um retângulo, então isso aqui a gente vai confundir com um paralelepípedo, em que, essencialmente, ou pedaço de cilindro, conforme preferir, em que essa região aqui é igual a essa e a altura dz. Então, a área da base vezes a altura, o que nós temos é que o nosso elemento de volume é r dr dz dθ, ou r dz dr dθ, tá? Conforme preferir. No momento vou deixar assim. Então, esse aqui é o primeiro elemento de volume, ou se preferir, é o jacobiano. Caso deseje, não, então eu quero fazer nas contas. Como que a gente faz nas contas? Bota x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z. Faz a matriz jacobiana, tá? Primeiro o gradiente da x, o gradiente da y, o gradiente da z, essencialmente essa fórmula aqui toda, né? E o que acontece é que, fazendo todas as derivadas, não vou fazer as contas aqui, que é essencialmente parecido com coordenada polar, vai dar essa fórmula aqui toda. O del x del r é isso, se a gente derivar em relação a θ, derivada de cosseno θ é menos seno θ, aí tem o r ali sobrando. E o importante é que del x del z é zero, a x não depende de z, e nem del y del z, né, e del y del z também é zero. Então, o que acontece é o seguinte, fica essa matriz, e quando a gente vai calcular o determinante, então a gente praticamente exclui isso aqui, né, já que é 1 vezes o determinante que está dentro, e aqui é a linha 3,3, se a gente fizer a fórmula de determinante, ou se preferir pode usar a fórmula de Sarros. E o que acontece é que esse determinante é igual ao da coordenada polar, r. Então, pronto, pela fórmula foi o que a gente calculou no dv. dv é igual a r dr dz dθ. E só para finalizar a aula, vamos fazer um exemplo bem simples, na verdade, que é calcular a integral tripla de x dv, onde k está no primeiro octante, tá? Ou seja, x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e z maior ou igual a zero, e que está dentro dessa região aqui toda. Tá? Ou seja, 0 menor ou igual a isso aqui e z menor ou igual a 1. Então, a nossa região é esse 1/4 de cilindro aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai querer calcular, primeiramente, eu vou só dar uma informação rápida, era muito mais rápido calcular diretamente, tá? Porque vai ter um x ao quadrado, e se a gente integrar usando as coordenadas cartesianas, o raiz quadrada sumia. Mas vamos supor que a gente não viu isso, vamos querer usar coordenadas cilíndricas. Então a ideia é o seguinte, como que a gente trabalha? Eu vou trabalhar primeiramente com, vai ser x, vamos colocar o dv como dr, r vezes. Eu vou trabalhar com dz, dr e dθ. Por que dz, professor? Porque é fácil integrar em relação a z. E outro ponto, como que a gente botou x, esse x está errado. Na verdade, tem que substituir o x já por r cosseno θ. Então, é isso que a gente vai integrar. Eu já vou ajeitar esse r vezes isso aqui como r ao quadrado. Então, vamos ter essa integral aqui para nós calcularmos. Então, o que acontece? Primeiramente, a gente vai fazer o z variar. Para fazer o z variar escolhe um ponto qualquer e faz o z variar daqui até aqui. Então, dado um ponto qualquer, o meu z varia de 0 até 1. Depois disso, quem nos interessa? Todos os pontos dessa região aqui embaixo. Quem é essa região aqui embaixo? Caso tenhamos problema de visualizar, desenha no plano XY. É esse quarto de círculo. E como que funciona o quarto de círculo? Agora a gente vai trabalhar já com coordenada polar. E com coordenada polar a gente já faz direto. O que acontece é que o R vai variar daqui até aqui, ou seja, de 0 até 2, e o θ vai variar de 0 até π sobre 2. Então, vai trabalhar de 0 até 2, e o θ vai variar de 0 até π sobre 2, 1/4 do cilindro, né?
Então, o que acontece é o seguinte, agora a gente vai integrar tudo em relação a z. De 1 até 0 de alguma coisa que não depende de z, eu acredito que seja bem rápido. Então, vai dar de 0 até 2 e vai continuar r ao quadrado cosseno θ dr dθ. Tá, o z igual a 1, o z igual a 0 some. Agora a gente integra tudo em relação a r, vai dar r ao cubo sobre 3, do 2 até 0. Então, já vou fazer um pouquinho mais rápido. Vai dar de 0 até π sobre 2, de 8 terços de cosseno θ dθ. E, finalmente, a integral de cosseno θ é seno θ. Então, vai dar 8 terços de seno θ, em que θ vai variar. Agora eu vou fazer um pouquinho mais devagar, que isso aqui a gente se confunde mais fácil. Mas quando θ é igual a 0, isso aqui dá 0, a gente pode esquecer. E quando θ é igual a π sobre 2, isso aqui dá 1. Então, a resposta é 8 terços. Tá, então, eu também deixo como exercício fazer diretamente coordenadas cartesianas, em que a gente vai fazer o x variar de 0 até a raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Como a integral aqui vai dar x ao quadrado, não tem nenhum problema. Mas basicamente é isso. Coordenadas cilíndricas é uma nova ferramenta, um novo jeito de calcular a integral. Então, eu acho muito interessante saber trabalhar com ela, porque usa bastante. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.